Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui de volta, pronto para começar a nossa segunda aula de dinâmica e, como prometido, leis de Newton. Então bora lá? Bom, vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu na última aula. Eu apresentei para vocês o conceito de força, que a gente já usou para poder explicar a causa de alguns movimentos, não foi? Agente físico capaz de alterar o estado de movimento de um corpo ou deformá-lo. Estão lembrados, né? Bom, além disso, a gente viu como é que a gente faz a representação de alguma dessas forças, junto com alguns exemplos, não é? A gente viu a força peso, a força normal, como representá-las, como calculá-las, força elástica, etc. Bom, além disso, a gente viu também alguns instrumentos de medida, como o balança e o dinamômetro. Vimos também como é que eles funcionam, né? Que eles funcionam a partir de um mecanismo como a molinha, respeitando a lei de Hooke e tal. E a gente viu que tanto a balança quanto o dinamômetro, eles só são capazes de medir as forças que atuam sobre ele. E por que eu gosto de destacar muito isso? Porque tem muita gente que confunde e acha que a balança mede a força-peso, quando na verdade ela mede a força normal entre a pessoa que subiu em cima dela e a própria balança. O que acontece é que muitas vezes a força-peso e a normal elas são iguais, beleza? Mas há situações em que elas se diferem e por isso que é muito importante a gente ter isso na cabeça, beleza? A aula passada também seguiu uma listinha de exercícios, espero que vocês tenham feito, que é muito importante para a assimilação da matéria, beleza? E eu gostaria de resolver aqui com vocês o exercício número 5, CFET-MG, porque ele pode parecer assim uma pegadinha e eu quero acabar com essa dúvida que pode ter com vocês. Duas pessoas puxam as cordas de um dinamômetro na mesma direção, na horizontal, né? E em sentidos opostos, com forças de mesma intensidade iguais a 100 newtons. Aí você fala, pô João, questão fácil, ó. Um puxa para cá com 100, outro para cá com 100, 100 mais 100, 200 newtons, letra C. Perfeito? Vamos com calma, é aí que mora a pegadinha. Vamos analisar com mais cuidado e ver o que realmente acontece? Bom, para fazer isso, eu vou apresentar para vocês uma técnica de solução que utiliza uma ferramenta chamada diagrama do corpo livre. Bom, aí você deve pensar, não, deve ser um negócio muito doido, né? O que consiste o diagrama do corpo livre? Simplesmente desenhar o nosso objeto de estudo, no caso aqui o dinamômetro, a mola, sozinho. E agora a gente pode, então, representar as forças que atuam sobre a nossa mola, beleza? Aqui eu não vou representar as forças que atuam na vertical, porque elas vão ser desprezíveis para a resolução do nosso problema, beleza? Eu vou representar apenas as forças que atuam na horizontal. Bom, do próprio enunciado a gente pode então representar a força que os meninos realizam sobre a mola, né? E ela diz que cada um deles exerce uma força de 100 newtons em sentidos opostos, dessa maneira. Vê se vocês concordam comigo. Aí, quando você olha para esse desenho e você fala, ah, João, entendi agora. 100 newtons para cá e 100 newtons para cá, eles se anulam. Então, a força resultante é zero, o dinamômetro vai ler zero, letra A a resposta. Cuidado, mais uma vez, cuidado. Ó, de fato você tem um ponto. A soma das forças sobre a mola, ela é nula. E o que isso implica? Implica que a mola estava lá paradinha, e como não tem uma força resultante atuando sobre ela, ela vai continuar ali paradinha, beleza? Mas a gente percebe também outra coisa. Apesar da soma das forças sobre a mola ser nula, ela está sendo esticada. Por quê? Tem uma força de 100 newtons puxando ela para cada lado. Ah, e é exatamente isso que a gente chama de esforço de tração. A gente diz que um objeto, como nesse caso aqui a mola, como ela tem uma força de 100 newtons para cada lado, puxando de maneira a esticá-la, a gente diz que a mola está sob esforço de tração de 100 newtons. E é exatamente isso que o dinamômetro vai ler. O dinamômetro vai ler 100 newtons de força. Então a nossa resposta, no final das contas, seria letra B de bola. Entenderam? Bom, vamos para mais um exemplo para ver se isso fez sentido. Nesse exemplo, vamos pensar o seguinte. Em vez de dois meninos puxando a mola, e se a mola estivesse presa na parede e apenas um dos meninos estivesse a puxando com uma força de 100 newtons? O que iria acontecer? Bom, bora ver. Nesse caso, essa é a representação do desenho, tá? Bonitinho. Vamos de novo fazer o diagrama do corpo livre da mola. Bom,
a primeira força que a gente vai representar vai ser a força que o enunciado nos deu, né? Nesse caso aqui, a força que o menino faz sobre a mola, de 100 newtons, dessa maneira. Vocês concordam comigo? Bom, aí a gente para pensar, ó, será que essa é a única força que atua sobre a mola? Bom, caso fosse verdade, a mola deveria entrar em movimento, vocês concordam comigo? A mola estava parada, atuou sobre ela uma força, então ela deve começar a entrar em movimento. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas por que isso não é verdade? Ah, porque ela está presa na parede e a parede deve impedir que esse movimento aconteça. Ah, então deve ser que a parede exerce uma força sobre a mola que impede o seu movimento. E é exatamente essa a força entre a mola e a parede. Mas qual que seria a sua intensidade, o seu módulo? Bom, para que a mola não entre em movimento, vocês há de concordar comigo que a força da parede deve ser da seguinte forma: 100 newtons para a esquerda. E assim, a gente acaba com uma situação muito parecida com a do último exercício. A mola, ou o dinamômetro, né, está sobre um esforço de tração, novamente de 100 newtons. Então a leitura do dinamômetro é de 100 newtons. No final das contas, o que a gente pode concluir? Que as situações apresentadas elas são análogas. Porque, olhando apenas para a mola não sabe ali se é a parede ou é o menino que está exercendo a força de 100 newtons sobre ela. Ela sabe é que ela está sob uma tração de 100 newtons e o dinamômetro vai marcar 100 newtons. Beleza? Bom, então chega de enrolação, acho que agora a gente já está pronto para começar a aula de hoje. Bora lá? Bom, na aula passada eu defini força para vocês, eu falei como representar, eu falei como calcular, etc. Falei que ela é um vetor, mas por que? Vocês já pararam para pensar? Por que a força realmente é um vetor? Bom, vou dar um rápido insight aqui para vocês. Ó, coloquei 3 bloquinhos e sobre cada um deles, eles estavam lá paradinhos, e sobre cada um deles eu vou fazer uma força diferente, beleza? Vamos ver aqui, ó. No primeiro bloquinho fiz uma força para cima, no segundo para a direita, com um módulo maior, no terceiro para a esquerda, com um módulo pequenininho também. E aí, para a gente ver o que acontece, a gente tem que fazer uma experiência, né? Então, vamos exercer essa força e observar o que acontece. Ó, o primeiro bloquinho foi para cima, tá? O segundo bloquinho foi para a direita, mas bem rápido, né? Você concordou? E o terceiro bloquinho foi para a esquerda. Bom, nenhuma surpresa disso, né? Mas o que a gente pôde concluir? A gente pôde concluir que os efeitos da força sobre o corpo dependem do seu módulo. Porque nesse segundo bloquinho ali, ó, você viu que eu exerci uma força muito maior do que eu exerci sobre os outros dois. E por isso, ele se deslocou com uma rapidez maior também. A gente viu, portanto, que o efeito do módulo sobre cada um dos objetos fez diferença. Da mesma maneira, a gente viu que a direção de atuação da força fez com que o movimento fosse na horizontal ou na vertical. Portanto, a direção de aplicação da força também é decisiva para a gente explicar o que acontece. E a mesma coisa com seu sentido. Portanto, no final das contas, a gente viu que tanto módulo, quanto direção e quanto sentido são características muito importantes para a gente descrever a atuação de uma força. É por isso que a força é um vetor. Agora, eu gostaria de definir para vocês duas situações muito importantes aqui na dinâmica, tá? A primeira situação é de equilíbrio, mas vamos ver direitinho o que isso é? Bom, trouxe aqui um exemplo da aula passada, que eu acho que vocês vão se lembrar, era o exemplo da mesa e do bloquinho em cima da mesa, que a gente usou lá para representar as forças que atuavam. Vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. A gente sabe que como o bloquinho ele está experimentando a aceleração da gravidade, vai surgir a força-peso aqui para baixo. E a gente discutiu na última aula que caso essa força-peso ela fosse a única que atuasse sobre o bloco, ele deveria cair em queda livre. Mas a gente sabe que isso não acontece, pois há uma força de interação entre a superfície da mesa e a superfície do bloco que impede com que o bloco caia. E essa é a força que a gente chama de força normal. Bom, no final das contas, a gente sabe que o módulo do peso, nesse caso, é igual ao módulo da normal, e elas, portanto, se anulam, deixando o bloco lá paradinho. Bom, então, quando isso acontece, quando a soma vetorial, é importante destacar isso, quando a soma vetorial
das forças sobre um corpo ela é nula ou igual a zero, a gente diz que o corpo está em equilíbrio, beleza? Bom, e o que isso implica pra gente no final das contas? Ó, se a força resultante atuando sobre um corpo é igual a zero, na análise do movimento é como se nenhuma força atuasse sobre aquele objeto no final das contas. E, portanto, se nenhuma força atua sobre o objeto, o estado de movimento daquele corpo, ele deve se conservar. Vocês concordam comigo? Mas no final das contas, João, o que significa o estado de movimento do corpo se conservar? Ora, significa que a velocidade daquele corpo, ela deve permanecer constante. Nesse caso específico, a velocidade do corpo, ela permaneceu constante e igual a zero, porque o corpo estava em repouso, paradinho lá, não é? Mas eu acho que vocês vão se lembrar, na cinemática, vocês estudaram com o Thiago o movimento retilíneo uniforme, não é? E qual que era a característica desse movimento? Bom, era também um movimento de velocidade constante. A gente pode dizer então que se um objeto ele realiza um movimento retilíneo uniforme, aquele objeto está em equilíbrio. Por quê? O seu estado de movimento não está sendo alterado por nenhuma força externa. Entenderam? Bom, e a segunda situação que eu queria apresentar para vocês é a situação de força resultante. Vamos de novo recorrer a um exemplo da aula passada. Nesse caso, o exemplo do plano inclinado. Vamos de novo, rapidinho, representar as forças que atuam aqui, ó. De praxe, força-peso para baixo. Perfeito. Nesse caso, a gente sabe também que, ó, existe uma força de interação entre a superfície do bloquinho e a superfície do plano inclinado. Portanto, deve haver uma força normal, perfeito? E como é que a gente representa essa força normal? Ora, a força normal, ela deve ser perpendicular, fazer 90 graus com a superfície de contato. Então, ela deve ser desse jeito. Vocês concordam comigo? Que ao somar peso e normal, não tem como dar uma força resultante igual a zero? Bom, nesse caso, nós temos forças então que não se anulam. E a gente diz então que a soma vetorial dessas forças que atuam sobre o corpo, no caso a normal e o peso, é chamada de força resultante. Exatamente essa forcinha que eu representei aqui para vocês, beleza? Bom, e o que é a consequência de haver uma força resultante atuando sobre um corpo? Ora, o estado de movimento desse corpo não deve se preservar, ele deve ser alterado. Porque da própria definição de força, ó, força, um agente físico capaz de alterar o estado de movimento do corpo. Acabou. Pronto, se tem uma força resultante atuando, o estado de movimento do corpo deve se alterar. No final das contas, o que isso significa? Significa que a velocidade do corpo, ela não é uma constante. Ela muda com o passar do tempo. E é exatamente isso que a gente observa quando a gente coloca um bloquinho no plano inclinado, não é verdade? O bloquinho foi abandonado com velocidade zero e ele começa a cair, com aumentar sua velocidade, a se deslocar. Bom, recorrendo novamente à cinemática, vocês estudaram também o movimento retilíneo uniformemente variado, em que a velocidade também não era uma constante. A gente viu que a aceleração lá era constante, ou seja, a taxa de variação da velocidade era constante. Ou seja, no final das contas, um corpo que realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, ele deve então estar submetido a uma força resultante diferente de zero, que possibilita acelerá-lo. Bom, então agora, nós podemos ir para a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Vamos ver o que o enunciado dessa lei nos diz? Bom, todo corpo permanece em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a deixá-lo devido à ação de uma força resultante. Bom, vamos lá, vamos com calma. Esse estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, o que é isso? Ó, o que eles têm em comum? Tem em comum a velocidade constante. No caso do repouso, constante e igual a zero. E no caso do movimento retilíneo uniforme, ela é constante e diferente de zero. Então, no final das contas, a primeira lei de Newton diz o quê? Que todo corpo permanece em equilíbrio, vocês concordam comigo? A menos que uma força resultante atue sobre ele. Ué, exatamente isso que a gente acabou de ver, pô, é a definição. Se um corpo está em equilíbrio, ele deixa de estar em equilíbrio a partir do momento que uma força resultante
haja sobre ele. Tranquilo, não é? Bom, mas e por que tem esse nome também, João? É primeira lei ou lei da inércia? O que significa essa palavra inércia? Bom, a inércia é a resistência oferecida por um corpo à mudança de estado. Como assim? Bom, é a tendência que um corpo tem de manter o seu estado de movimento. Então, por exemplo, se você quer arrastar seu armário no quarto, fazer uma remodelação. Bom, você tem um armário lá bem grande e você vai ter que arrastá-lo. Ele estava parado, você tem que colocá-lo em movimento. Você concorda comigo? Bom, a gente sabe que vai ser um pouco difícil. O armário é grande, ele é pesado. A gente diz que o armário é pesado. Então a gente pode dizer, no final das contas, que o armário tem uma inércia alta. Por quê? Porque é difícil mudar o seu estado de movimento. Colocá-lo em movimento quando está em repouso ou pará-lo quando está em movimento. Beleza? E nesse estudo aqui da primeira lei, eu vou apresentar para vocês duas frasezinhas que vão grudar nas suas cabeças e vão ser até bem úteis no final das contas. Vamos ver. Ó, a primeira frase é: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E a segunda é: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Isso são meio que os lemas assim da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Isso só vai mudar se você exercer sobre ele uma força que o obrigue a mudar essa característica do movimento. Então, por exemplo, um corpo que está em movimento retilíneo uniforme vai continuar em movimento retilíneo uniforme até que sobre ele atue uma força. Da mesma maneira, ó, um corpo em repouso, parado, velocidade igual a zero, ele vai continuar parado com velocidade igual a zero até que você exerça sobre ele uma força que o coloque em movimento. Perfeito? Bom, vamos agora aqui para alguns exemplos, afinal de contas, o que é a física sem os exemplos, não é verdade? Bom, vamos comigo aqui, ó. Bom, no final das contas, então, o que aconteceu? Vamos lá. A gente tinha uma cadeira com alguns objetos em cima, alguns livros em cima, não é? A pessoa foi lá e empurrou esse sistema, cadeira e livros, de encontro com a outra cadeira aqui paradinha, quietinha, não é? E o que a gente viu? A gente viu que ao chocarem, a cadeira, essa cadeira que estava em movimento, ela cessou o seu movimento, enquanto os objetos que estavam em cima dela continuaram em movimento. Bom, galera, esse exemplo é exatamente o que a gente pode explicar utilizando a primeira lei de Newton. No final das contas, tinha a cadeira e os livros em cima, todos em movimentos. Repentinamente, devido ao choque, a cadeira cessou o seu movimento. Entretanto, os livros não se chocaram. Os livros, então, permaneceram em movimento. A gente diz, ó, que os livros continuaram seu movimento por inércia, porque nenhuma força atuou sobre eles, fazendo-os parar o seu movimento. Percebem? Bom, vamos para mais alguns exemplos bem parecidos. Bom, no final das contas, o que a gente viu aqui, ó? De novo, a gente viu mais alguns exemplos que podem ser explicados pela primeira lei de Newton. Esses exemplos são exemplos de batidas de carro ou de uma freada, né? Muitos de vocês já devem ter passado por algo do tipo, quando um carro ou busão, ele tá lá e ele do nada dá uma freada muito brusca. Parece que alguém te empurrou para frente, você foi arremessado para frente. Mas no final das contas, o que acontece é o seguinte: você e o veículo compartilhavam do mesmo movimento, de uma mesma velocidade, perfeito? E quando o veículo freia bruscamente ou ele bate, é ele que cessa o seu movimento. Nenhuma força atuou diretamente sobre você. Então a tendência do seu corpo é manter aquele movimento que você já tinha. Entretanto, como o veículo cessou o seu movimento, você vai de encontro ao veículo e tem a sensação de que você foi arremessado para frente, quando na verdade você simplesmente continuou o movimento que você já tinha e o veículo foi quem parou. Perfeito? E nesses exemplos aí a gente viu a importância também do uso de cinto de seguranças em um acidente. Bom,
gostaria de apresentar para vocês mais um exemplo, que é o exemplo da curva. Esse exemplo também é muito do nosso dia a dia. Aposto com vocês que isso já deve ter acontecido. Você está lá no carro ou no ônibus e tranquilão indo na reta. E o ônibus do nada e o veículo do nada, ele faz uma curva abrupta à esquerda. Aí você tem a sensação, opa, de ser jogado para fora da curva até cair em cima do seu amiguinho que está do lado. Mas por que isso acontece? Será que tem uma mão invisível te empurrando lá? Bom, a gente sabe de novo que não. E essa figura aqui exemplifica muito bem isso que acontece. Você e o carro, o veículo, compartilhavam antes do mesmo movimento, da mesma velocidade em linha reta, perfeito? Bom, a partir do momento em que o carro começa a fazer a curva, não há nenhuma força atuando diretamente sobre você que te faça fazer essa curva também. Então, por inércia, o seu movimento tende a continuar sendo em linha reta. E como vocês podem perceber aqui, o que acontece aqui? Você continua indo em linha reta, enquanto o veículo começa a fazer a curva. E no final das contas, você vai de encontro à lateral com esse veículo. E tem a sensação de que você está sendo jogado para a lateral, quando na verdade, novamente, você simplesmente está seguindo o seu movimento em linha reta e é o veículo que está indo ao seu encontro. Beleza? Todos esses exemplos passados que eu apresentei para vocês são exemplos daquela nossa frasezinha, daquela nossa situação. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo tende a manter o seu estado de movimento até que sobre ele atue uma força. Beleza? Bom, e agora eu quero apresentar para vocês exemplos daquela situação. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Vamos lá? Esse primeiro vídeo, bom, representa, eu acho que é o sonho de toda criança tinha em fazer, não é? Você pegar uma mesa cheia de talher, cheia de louça e conseguir puxar o forro dela sem nem mexer um garfo. Bom, a gente pode explicar isso também pelo princípio da inércia. No final das contas, o que é muito importante para isso dar certo? Você viu ali que o moço, ele puxou o forro da mesa de maneira muito rápida, muito rápida. E isso garante que a força de interação entre o pano da mesa e os objetos que estão em cima dela sejam praticamente desprezíveis. Ou seja, no final das contas, os objetos em cima, eles estão em equilíbrio, não tem nenhuma força resultante atuando sobre eles. Então, quando o pano sai, a sua tendência é de permanecer ali também parado. Bom, vamos agora para outro exemplo. Nesse caso, é muito interessante também reparar, né? A menina com patins subiu em cima de uma mesinha com rodinhas e as colegas dela ficaram balançando essa mesa embaixo. Só que no final das contas, pelo princípio da inércia, ó, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. A menina, ela ficou praticamente paradinha em relação ao solo, não é? Enquanto a mesa mexia debaixo dela, ela ficou mantendo a sua posição, estado de repouso, em relação ao ambiente. Isso pode ser de novo explicado pela primeira lei de Newton ou pelo princípio da inércia. Vocês viram o poder que essa ferramenta nos dá de explicar e de prever fenômenos? Bom, mas no final das contas vocês podem estar perguntando, João, ele é bom mesmo e tal, mas não é meio óbvio, não? Tipo, a gente já sabia daquelas propriedades todas da força e tal e tal. Bom, pode ser até de certa maneira óbvio pra gente hoje em dia. Entretanto, na época de Newton lá, isso era questão de muitos debates. E quando Newton primeiramente apresentou a sua teoria, sofreu um pouco de retaliação dos outros cientistas da época que tinham outros pensamentos. Pensamentos aristotélicos, que diziam o seguinte, ó, Aristóteles, lá da Grécia Antiga, pensava que só há movimento enquanto houver força. No final das contas, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, por exemplo, quando você pega uma bola e joga ela rolando no chão e ela para, a bola para porque você parou de exercer força sobre ela. Então o movimento da bola cessou porque você não foi lá e continuou movimentando. A contraposição desse pensamento com o pensamento newtoniano, na verdade galileano, é o seguinte:
Para Newton, para Galileu e para a gente agora, a força não está relacionada com o movimento. A força está relacionada com a mudança no movimento. Então o movimento existe por si só. Se houver a atuação de uma força, esse movimento vai ser de alguma forma alterado. Mas, no final das contas, como é que eles descobriram quem estava certo, né? Se era Aristóteles ou se era Galileu e Newton? Bom, aqui a gente vai apresentar para vocês então o experimento de Galileu. Consiste basicamente no seguinte: Galileu dispôs aqui um plano inclinado e uma parte de um trecho horizontal. Do outro lado, ele tinha uma mesinha, um plano inclinado, que ele podia variar essa inclinação do jeito que ele quisesse e variar o tamanho desse plano inclinado também do jeito que ele quisesse. Primeira coisa que Galileu fez então foi o seguinte: ele soltou uma bolinha de cima do plano inclinado aqui da esquerda, deixou ela aí. Ela foi, desceu, 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 foi reto, 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 subiu, 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 subiu. Galileu percebeu que ele soltou a bolinha e ela cessou o seu movimento do outro lado quando ela atingiu aqui a mesma altura de que ela foi abandonada. É importante a gente destacar que Galileu ele poliu bem, ele lixou bem, deixou a superfície aqui bem lisinha para evitar a atuação da força de atrito, beleza? Mas enfim, aí tá, a Galileu foi lá e fez o quê? Ele abaixou esse outro lado do plano inclinado aqui que ele tinha como mexer. Soltou a bolinha de novo. O que ele percebeu? A bolinha desceu, 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 desceu. Foi reto, foi reto, foi reto, foi reto, subiu, 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 subiu. A bolinha parou assim que ela atingiu de novo aquela mesma altura de que ela tinha sido abandonada. E aí Galileu, que não é bobo nem nada, foi lá e pensou o seguinte: e se eu abaixasse esse meu plano inclinado pro outro lado assim, de maneira a ele ficar tudo horizontal? Então só tem uma descida e o resto tudo reto. Onde que a bolinha vai parar? Ele pensava assim, a bolinha sempre para quando ela atinge a mesma altura de que ela saiu antes. Então, se não tem como ela atingir essa altura de novo, deve ser que ela nunca para. Então foi dessa ideia de que Galileu pensou, então se a bolinha continuar nessa reta aqui, ela vai continuar eternamente em movimento. E ele percebeu então que o movimento não dependia de uma força estar atuando sobre ela. O movimento dependia simplesmente de não ter nenhuma força parando a bolinha. E foi daí que, com essa experiência mental, que a ideia de Galileu surgiu. Bom, a aula foi bem interessante hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer aqui um rápido resumo para a gente refrescar as ideias na nossa mente, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente viu foi que um corpo está em equilíbrio. Significa que a soma de todas as forças que atuam sobre aquele corpo, ela é igual a zero. E qual que é a característica de um corpo em equilíbrio? Bom, a característica de um corpo em equilíbrio é que o corpo tende a manter o seu estado de movimento, a menos que sobre ele haja uma força resultante, que tiraria do equilíbrio, beleza? Além disso, a gente viu também, então, que um corpo que não está em equilíbrio é um corpo que tem sobre ele a atuação de uma força resultante diferente de zero. E qual que é a característica disso? É que o estado de movimento daquele corpo não se conserva. A velocidade dele muda. Mas, João, essa velocidade muda como? Isso é uma resposta que a gente vai dar na próxima aula com a segunda lei de Newton. Bom, galera, eu acho que é isso. Façam a lista de exercícios que vai seguir novamente essa aula, que vai ser muito importante para a assimilação do conteúdo, beleza? Vejo vocês na aula que vem para a segunda lei de Newton. E até a próxima.